Queridos e amados irmãos, aqui estou eu, me chamo Levi Salles, para quem não me conhece, para mais uma pérola da graça de Deus. Hoje, terça-feira, 23 ou 24 de agosto, já passa das 20 horas, o dia foi um pouco cansativo, mas eu estou aqui, eu não posso deixar de propagar este evangelho que eu abracei, este evangelho que tem me feito muito bem, esse evangelho que tem me dado assim um esclarecimento acerca das verdades de Deus, do que é agradar a Deus, do que é adorar a Deus, do que é servir a Deus. Hoje eu tenho esse entendimento, a minha mente está ativada, o véu não está mais sobre o meu rosto, meus olhos, eles estão abertos, são espirituais, não são carnais. Os meus olhos estão atentos para as coisas do alto, para as coisas de cima, como o apóstolo Paulo escreveu, aos Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas do alto, as coisas de cima, não as da terra, mas para que busque as coisas do alto, de cima, tem que ter a mente ativada, tem que ter a mente de Cristo. Não podemos ficar na prática das obras, das coisas desta vida, voltado para o material, voltado para estas coisas que envolve o ser humano ao ponto dele esquecer do seu próximo, de esquecer de praticar o amor. Deus resume tudo em amar a Ele, mais do que tudo e do que todas as coisas. E o próximo, precisamos praticar isso, precisamos amar o nosso próximo cada vez mais, precisamos ter esse entendimento, e esse entendimento só teremos com a mente ativada, com a mente de Cristo. Vamos valorizar mais o nosso próximo, vamos amá-lo, vamos nos preocupar mais com ele. Queridos, quero hoje ler na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vou ler o versículo 1, e se for necessário, lerei outros. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados. O tema hoje é: seja um membro saudável na edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala da unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é espiritual, ele não é físico. Os membros do corpo de Cristo são espirituais. Precisamos ter esse entendimento. O cabeça desse corpo é o Cristo ressuscitado. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos dirige. Temos a sua mente. O Cristo, Ele dirige sem reserva as nossas vidas, porque o Cristo ressuscitado, Ele é Deus. Ele é Deus. E o ministério é do Espírito. Muitos ainda não entenderam isso, não compreenderam isso. Então o apóstolo do Evangelho da Graça, ele nunca disse que esses lugares, chamados de igreja pelos religiosos, na verdade, tem esse nome de igreja, mas são templos religiosos. Quando o apóstolo Paulo ele fala de igreja, ele se refere à igreja como nós, cada um de nós como uma unidade no corpo de Cristo. E ele trata disso escrevendo aos irmãos em Éfeso: digno da vossa vocação com que foste chamado. Somos eleitos, predestinados.
Fazemos parte, cada um, desse corpo, como eu já disse, que é espiritual. A igreja, ela é espiritual, ela não é física. A igreja somos cada um de nós. E como igreja, nós nos reunimos aonde nós estivermos. E esta igreja que o apóstolo Paulo fala, que é uma unidade no corpo de Cristo, ela precisa andar digna da vocação com que foste chamada. O apóstolo Paulo diz assim, com toda humildade e mansidão. São frutos, são características que, como igreja de Cristo, como espiritual que somos, nós precisamos ter, para que os outros vejam isso em cada um de nós, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado através de cada um. Nesse corpo, onde nós somos uma unidade, todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Por isso que nós, da graça de Deus, nós não temos títulos. Não nos denominamos pastores ou apóstolo, bispo, seja lá a nomenclatura que for. O pastor é ele. O Senhor é ele. O cabeça é ele. Ele é único, ele é soberano e reina sobre tudo e todos. Com toda benignidade, longanimidade, suportando-vos um aos outros em quê? Em amor. Assim, podemos então praticar o mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente começa a entender todas essas coisas. Ele prossegue dizendo, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tendo paz uns para com os outros, paz uns com os outros. Não tendo ódio, não tendo inveja, não tendo porfias, não tendo ira, mas sim paz. Semeando paz. Uma paz que vem de Deus para que acalme os ânimos, para que haja alegria, prazer, satisfação, para que as pessoas sejam felizes. E perceba que por você ter a mente de Cristo, você está no vínculo da paz. Você quer paz. O Espírito Santo que está em você, ele te usa de forma que quando o furor vem, quando qualquer ataque venha, você quebra isso. Porque você está no vínculo da paz. Isso tudo é a medida do dom de Cristo concedido a você, concedido aos homens. Isto é, a igreja que é espiritual, não a igreja física, como os religiosos denominam e tanto valorizam. Eles não sabem servir a Deus sem estarem dentro destes lugares, sem frequentarem estes lugares, sem se tornarem membros desses lugares. Eles não sabem servir sem que não haja sobre eles um líder espiritual. Eles têm que estarem, aspas, debaixo da cobertura de um líder espiritual. Eles se orgulham de dizer, fulano é o meu pastor. Eles se orgulham em dizer, a minha igreja é tal. O meu pastor é fulano de tal. Ele é isso, ele é aquilo. É assim que eles se comportam nesses lugares. Muitos aprenderam que a igreja é esse lugar chamado de templo. E eles dizem, vamos à igreja.
e ainda querem fundamentar, usando versículos, principalmente dos Salmos, como o Salmo de número 23, que diz assim no versículo 7, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eles não entendem o porquê Davi disse isso. Davi era um judeu, praticante da lei, e a lei fazia com que os judeus frequentassem o templo. E ele tinha então prazer em frequentar o templo, porque ele, assim fazendo, achava-se que estava cumprindo a lei do Torá, uma das 613 leis. Eles tentam também justificar usando o Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e aprender do Senhor no seu templo. O templo, ele estava de pé, ele fora construído sob a permissão de Deus, sob a determinação de Deus. Deus mandou que o templo fosse construído. E este templo, ele foi derribado, ele foi destruído, ele foi devastado no ano 70, quando o juízo de Deus veio sobre o seu povo, sobre toda Jerusalém, que foi assolada e devastada, e o templo derrubado. O templo não existe mais. O Nazareno cumpriu tudo o que se tinha que cumprir. Morreu, mas ressuscitou, e ressuscitou em espírito. E fez de cada um de nós agora o templo da sua habitação, o seu tabernáculo, a sua morada. Ele habita no seu espírito testifica que você é filho dele. Então muitos procuram esse lugar, aspas, que eles chamam de igreja, para congregar. Nós, da graça de Deus, somos desigrejados, somos desviados. Se morrermos, vamos para esse inferno criado pelo Império Romano e pela religião romana. Esse tormento, esse lago de tormento de fogo eterno. É para lá que nós, que não temos, aspas, uma igreja, iremos, segundo eles. Porque não temos um pastor. Eles dizem que nós somos ovelhas sem pastor. Nós não somos ovelha. Como é que vamos ter pastor? Nós somos filhos. E temos Deus, que é o Pai dos Espíritos. Esse sim é o nosso Pai. Então, queridos religiosos evangélicos, então, queridos irmãos religiosos, sejam vocês de que religião forem, deixa eu te dizer uma coisa. Se vocês hoje pudessem perguntar a Paulo, pedir a ele um conselho, para que você pudesse escolher de forma correta, aspas, uma igreja, ou esse lugar que nós chamamos de templo e vocês chamam de igreja. Templo porque Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. As pessoas, na verdade, elas têm se decepcionadas com, aspas, a igreja que elas frequentam, com a igreja que elas pertencem. Eu conheço, aspas, crentes, que já durante a sua trajetória religiosa já mudou de igrejas, templos, como talvez eu troque de camisa. Mudam sempre, nunca estão satisfeitos. Se decepciona em cada uma delas e vai se decepcionar sempre. Jamais encontrarão um lugar perfeito, com harmonia, para que se possa congregar. Muitos até permanecem anos e anos num determinado lugar,
porque tem as suas conveniências e tem os seus interesses. Porque às vezes lá ele é honrado e o que na verdade muitos querem é a honra, são títulos. E muitos entram numa disputa, como às vezes eu disse em algumas pregações. Começam como auxiliar, vão a diácono, presbítero, evangelista, pastor, e assim vão até atingir um patamar maior para estarem sempre sobrepondo os demais, em busca de primazias. É a pura realidade de serem aplaudidos, de serem reconhecidos. Eles se enchem, são tratados diferenciados dos demais. Eu me lembro, em casamentos, se colocava uma mesa para os obreiros. Em essas reuniões que eles chamam de conselho de pastores, de convenções, tem um tratamento diferenciado. Na própria igreja que eles se reúnem, tem tratamento diferenciado. Tem os lugares dos obreiros, tem um púlpito onde só sentam os magnatas. Tem uma cadeira central onde o tal que se diz o presidente cruza suas pernas, expõe os seus dedos para que vejam os seus anéis de graus, que muitas das vezes não estudaram, não se formaram para que tivessem esses anéis. E fica ali aguardando o momento de entregarem o microfone para que então ele possa se dirigir a um plenário ou uma plenária e ali usar o microfone o tempo que quiser, falar o que quiser e ser aplaudido e admirado por muitos que ali se encontram. Isso não é o evangelho do Cristo ressuscitado. Isso não é o evangelho do Cristo ressurreto. A igreja, como eu já disse no início, ela não é física, ela é espiritual. Portanto, se ela é espiritual, ela não precisa, ela não tem que ter um lugar fixo como templo para que ela possa congregar, para que ela possa se reunir. Então, é por isso que eles estão sempre à procura de outra. Isso quando não se muda até de denominação, passa de uma para outra. Se entendesse que como igreja se reúne em todos os lugares, com certeza eles não teriam essa preocupação. Nós, da graça de Deus, não temos um lugar fixo para nos reunir, para nos congregarmos. Nós não temos e nem tampouco estamos preocupados com isso. Eu tenho 5 anos que não frequento mais esses lugares. Não sinto nenhuma falta. Eu estou muito feliz de hoje ter essa consciência, de ter esse entendimento que a igreja somos cada um de nós. Fazemos parte do corpo de Cristo como uma unidade, permanecendo firme na vocação no que nós fomos chamados. Servindo um ao outro em amor, no vínculo da paz, com benignidade, com longanimidade, compreendendo e entendendo a todos. Eu tenho certeza que Paulo não recomendaria, com certeza Paulo não recomendaria. Paulo teve experiência com alguns irmãos na sua época, naquele período em que ele viveu. E esses irmãos, quando se reuniam, eles traziam problemas. Veja a igreja de Corinto. Essa ceia, aspas, que eles realizam uma vez por mês, Paulo não estava recomendando nada daquilo. Pelo contrário, Paulo estava repreendendo eles pelo que eles estavam fazendo. Então, Paulo procura ensinar a eles que aquilo que o Cristo Nazareno realizou foi uma Páscoa, com ingredientes diferentes desses ingredientes de pão de padaria, de suco de uva de mercado, dizendo que o pão é o corpo de Cristo e que o suco de uva é o sangue de Cristo. Então Paulo estava falando
da última Páscoa realizada pelo Cristo Nazareno, ainda no dia da sua carne, e que os 12 apóstolos que estavam com ele fosse e dissesse que Cristo iria ressuscitar como ele ressuscitou e que fizesse aquilo até que ele viesse. Então Paulo não recomendaria. Eles diriam para esses irmãos, ó, a igreja de Corinto, lá tem grupos. Tem grupos de irmãos lá, há um diferenciamento no tratamento de uns para com os outros. Olha o que em Coríntios, capítulo 1, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, olha o que diz. Deixa eu ler para você. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo não recomendaria a igreja de Corinto, uma igreja onde havia grupos, inveja, contenda entre eles. Paulo diz, olha lá, eles ficam brigando, cada um, dizendo, fulano é meu líder, eu sou dele. Cicrano é meu líder, eu sou dele. E essas coisas eu vi durante anos e anos dentro desses lugares chamados de igreja. Paulo dizia para esses que estão procurando uma igreja perfeita para congregar, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais e não andais segundo os homens. E não é isso, irmãos, que existe dentro desses lugares. São carnais, andam segundo os homens, preceitos deles, servindo a homens, colocando homens em destaque, em primazia, honrando a homens, debaixo de rudimentos, fazendo tudo quanto eles dizem, ordenam, obedecendo os seus regulamentos, as suas regras, seus estatutos e as suas ordens. Paulo diria, brigas que vão para os tribunais. Eram tão terríveis que essas brigas chegavam a ir para os tribunais. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E tais foste algum de vós, mas fostes lavado, mas fostes santificado. E Paulo escrevendo, ele diz aqui, não sabeis que há entre vós injustos, impuros, idólatras, adúlteros, avarentos, bêbados entre vós, maldizentes, roubadores, todas essas espécies de gente há entre vocês. Paulo então exortava, repreendia. Então ele não recomendaria de jeito nenhum para os religiosos, aspas, uma igreja para que pudesse acomodar, para que pudesse frequentar. Ainda no capítulo 5 do versículo 1 diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. E é isso, irmão, que infelizmente está acontecendo. Estamos vendo, com esse avanço da internet, da tecnologia, coisas absurdas sendo trazidas à tona, sendo descobertas, a grande parte por pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem crentes, que se dizem membros desses lugares, principalmente líderes religiosos, envolvidos em orgias, em bebedice, desviando recursos da instituição religiosa,
vivendo ao seu bel prazer, desfrutando do melhor desta terra, à custa do suor dos irmãos, que muitas das vezes passam necessidade, não conseguem pagar suas contas, mas têm que separar as suas ofertas e seus dízimos para sustentá-los. Queridos, acontecem coisas terríveis dentro desses lugares. Vocês que são de lá sabem do que eu estou dizendo. Vocês sabem que são verdade. Aqueles que eles chamam de incrédulos, né? De ímpios, né? Na verdade, isso não tem nada a ver, essa conotação que eles dão a essas pessoas. Então, esses que não fazem parte desses lugares dizem que jamais frequentariam um lugar desse, porque ser crente como muito, eles dizem que preferem não ser. Paulo disse, aqui eu li, que nem entre os gentios havia aquilo que acontecia entre eles, que eram judeus, que eram povo de Deus. Os gentios não faziam tal como eles faziam. E hoje não é diferente. Aqueles que não pertencem a esses lugares, às vezes levam uma vida de reputação, de moral ilibada, mais do que muitos que se dizem crentes, frequentadores desses lugares. Há muitas coisas encobertas, debaixo do tapete. Mas eles querem ter um templo, querem ter um lugar para frequentar, querem ter um pastor, ao invés de buscar o entendimento da graça de Deus, para que o Espírito Santo ative as suas mentes, para que seja um membro saudável no corpo, para a edificação de Cristo e para a sua glória. Paulo fala dessa unidade no corpo de Cristo, quando ele se dirige à igreja lá de Éfeso, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Um só Senhor. Deus soberano, único Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Essa graça, ela nos foi dada na medida do dom de Cristo. Fica aí esta palavra, religiosos evangélicos. Fica aí esta palavra, você que está preso nos alçapões, que não vive sem frequentar esses lugares, que idolatra esses lugares, que acha que lá Deus está, que lá é que se adora, que é lá que se busca Deus, e que Deus se faz presente nesses lugares. Leia Atos 7:48. Leia São João capítulo 4, esses livros históricos. Veja o que Jesus disse à mulher samaritana, que dias viriam em que o Pai, que é Espírito, seria adorado em espírito e em verdade. Nós, da graça de Deus, adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós, da graça de Deus, prestamos a Ele um culto racional, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Culto racional, ele não tem ritos, não tem liturgias, não tem cerimoniais, não tem preceito dos homens, não tem rudimentos alguns. Culto racional não tem obras, nem culto em espírito e em verdade. Todas essas coisas são praticadas pelos religiosos que ainda nos nossos dias seguem o Cristo Nazareno, o Cristo homem, o Cristo judeu nascido de mulher. Esquecendo que esse Cristo veio
para cumprir a lei, para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele morreu e ressuscitou em espírito. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto que habita no nosso espírito, o Cristo que vive e vive para todo sempre. Esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus. Doa quem doer, eu estou aqui para pregar esta verdade. Conhecereis, religiosos, a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Mente ativada, mente espiritual, comida sólida. Fica aí para a nossa reflexão. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós clamamos Abba Pai. Graça e paz. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Vem para a graça vocês também.